Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente juntos, né? E que alegria a gente estar em uma segunda-feira de noite reunidos aqui. Eu tô sentindo falta de algumas pessoas, mas em nome de Jesus todas elas vão entrar, né? E eu estou muito feliz de poder reencontrar todos vocês. E também eu estou vendo que tem uma galera nova aqui, né? Sejam muito bem-vindos. A gente fica extremamente grato por poder receber cada um de vocês. E nós da FEMEC, nós queremos agradecer, né, pela vida, pela disposição de cada um, porque sem vocês essa escola não estaria acontecendo. E assim como o Code falou da última vez, essa escola, ela é uma resposta de oração, não só do Code, mas acho que de cada um de nós, né? É um tempo onde a gente está conhecendo mais da palavra e que privilégio a gente poder, né, aprender da palavra com os nossos irmãos, e nem todos são da mesma cidade, né? E, gente, isso é uma alegria, é uma honra, né? Poder estarmos todos juntos. Então, para a gente começar, para eu passar para o professor Code, eu vou orar então para a gente começar, tá bom? Vamos lá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela segunda aula, Pai, da Escola Fundamentos da Fé. Deus, muito obrigada pelo privilégio de poder aprender a tua palavra, Pai, aprender da verdade, Pai. E nós queremos te agradecer pela disposição do Code, de estar aqui conosco, Pai, nos ensinando, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no coração dele, Pai, o Senhor tem ensinado a ele, nós queremos te agradecer pelo privilégio de nós podermos aprender tudo isso, Deus. Pai, sei que muitos estão cansados. Nós tivemos um dia corrido, Pai, de trabalho, de faculdade, Pai. Mas nós queremos agora repreender, Pai, todo o cansaço, toda a indisposição, Pai, toda a preguiça, todo o sono. Pai, que nesse tempo o Senhor abra os nossos corações, abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos espirituais, Deus, para que nós possamos absorver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Nós pedimos que o Senhor use a vida do Code, Pai, durante essa aula, que o Senhor venha tocando aos nossos corações, Pai, nos ministrando, Deus. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tá com você, Code? Amém. Obrigado, Aguena. Meus irmãos, boa noite a todos. Muito boa noite. É engraçado fazer aula online, porque a gente não tem a reação dos irmãos, né? Deixa eu abrir a galeria que é melhor. Irmãos, eu quero, antes de começar a aula, desafiar os meus queridos irmãos, agradecer aqueles irmãos que já estão com a câmera aberta. Você que está chegando do serviço agora, está jantando, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo. Mas você que pode abrir sua câmera, é bem melhor para a gente poder, né? Para dar aula é muito melhor essa dinâmica, a gente vê a reação. Acho que o chat está aberto também, então a qualquer momento assim, você pode abrir o chat ali, manifestar, soltar uma pergunta, alguma coisa, eu vou, à medida do possível, reagindo a isso e também comentando aquilo que vocês escreveram no chat aqui, tá? Tentar fazer uma aula um pouco mais interativa do que na semana passada, amém? Beleza? Então, eu convido você a abrir sua câmera, se possível, se não, fique tranquilo. Bom, meus irmãos, vamos começar a aula de hoje então. Ah, feliz porque, como disse na aula passada, né, nós temos irmãos das 4 regiões da Hollins, isso é um privilégio da parte do Senhor e ao mesmo tempo que é um privilégio, uma honra também, uma responsabilidade, a gente faz com muito temor e tremor. Lembrando que a ementa do curso, tudo que a gente está falando aqui, ela foi aprovado, né, pelo Departamento de Ensino da denominação, então, aprovado por eles, a denominação, a diretoria da convenção está sabendo, né, e é uma realização da FEMEC da 4ª região, né, que gentilmente e de maneira muito corajosa me fez esse convite, né, para ministrar essas aulas, mas eu fico muito contente de poder, de alguma forma, crescer junto com os irmãos, né? Então vamos para a aula de hoje, irmãos. Fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, ou vamos tentar fazer. Eu tô com 2 monitores aqui, eu vou tentar compartilhar a tela, e vou deixar essa tela o tempo todo ligada, assim os irmãos podem fazer anotações melhores, né? Eu não sei se vai dar certo, aí os irmãos me falem, tá? Peraí, vamos tentar aqui. Eu tô com duas telas ligadas. Vamos ver se deu certo. Os irmãos estão vendo a tela compartilhada? Sim? Então, melhor. Ah, beleza. Então ficou maravilhoso, então, porque agora eu consigo ver vocês e consigo ver aqui que eu estou transmitindo. Antes eu fechar, porque eu queria ver vocês, né, irmãos? Com a tela compartilhada eu não conseguia ver ninguém, entendeu? Mas agora a gente vai fazer uma aula bem legal aí. Beleza? Bom, recapitulando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, irmãos, papel e caneta na mão, por gentileza. Vamos com calma, vamos com tranquilidade. Na aula passada a gente viu sobre alguns conceitos introdutórios, não é isso? Bom, vamos lembrar da matéria. O que que a gente está vendo? Introdução à Bíblia.
É isso, né? Introdução à Bíblia, essa é a matéria geral que nós estamos vendo, vamos ver durante 6 aulas. E na semana passada nós fizemos, então, alguns conceitos introdutórios, que foi o relativismo moral e o liberalismo teológico, né? Não sei se restou alguma dúvida, eu deixo depois, não sei se pode compartilhar meu contato WhatsApp, tá naquela ementa lá, meu número de celular, né? Tô no grupo também, pode mandar mensagem no grupo lá, a gente pode tirar as dúvidas se assim a gente conseguir, tá bom? E a gente também viu, então, no final, o pressuposto de fé. Diante desse liberalismo teológico, a gente tem que partir sobre um pressuposto de fé, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então não tem como a gente fazer nenhum tipo de teologia aqui, né? Não tem como a gente conversar sobre a introdução à Bíblia sem partir desse pressuposto de fé, de que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Então, semana passada a gente fez esses conceitos e fazendo um breve resumo e já uma introdução para a aula de hoje, eu vou apresentar os temas da aula de hoje daqui a pouquinho, né? Vieram umas perguntas, né? Nós cremos num Deus e nós nos relacionamos com esse Deus. Por que que tem que ter um livro antigo, que fala a respeito desse Deus e fala da maneira como nós devemos nos relacionar a ele? Existe esse livro, que é a Bíblia, que a gente fala que é a palavra de Deus, certo? Simplesmente isso é necessário porque não teria outra forma de a gente descobrir quem é Deus se não fosse pela Bíblia. Isso porque, aí eu estou entrando num campo, isso na teologia a gente vai devagar muito a fundo, então eu vou trazer de uma maneira muito sucinta aqui, porque pela filosofia ou pela razão humana, a gente não consegue descrever Deus, percebe? A nossa razão é limitada. Eu gosto muito de uma frase, ah, rapaz, me esqueci quem que falava essa frase. Eu posso estar cometendo uma injustiça. Não sei se foi Spurgeon que falava. Que Deus, ao se comunicar com os seres humanos, ele falou na forma de babá, sabe assim? Para comunicar com um bebê. Porque nós somos seres limitados diante da grandeza do Senhor. Aliás, a própria Bíblia fala isso, né? Quem conheceu a mente do Senhor, quão insondáveis são os seus caminhos, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o teu conselheiro? Não é isso? A gente não consegue descrever Deus, conhecer Deus na sua maneira mais profunda ou entender todas as dimensões desse ser divino que era e é e há de vir, o ser eterno. Não cabe na nossa cabeça. Então, Deus, para se relacionar conosco, ele teve que falar da nossa linguagem humana, limitada. E a nossa razão é limitada. A nossa razão não consegue alcançar Deus. A nossa razão por si só ela é muito limitada, muito frágil, de modo que a gente não pode ter um completo entendimento de Deus. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que o mundo roda fora do eixo. Parece que eu estou viajando aqui, eu vou explicar para vocês. Veja, é claro que o homem é um ser racional, inteligente, mas veja como o nosso mundo está. Não só como o nosso mundo está, mas como sempre a ordem desse mundo foi. O que eu digo assim, o mundo sempre rodou errado. Isso a gente sabe como cristãos que é fruto do pecado. Então, o mundo sempre rodou errado. Eu trabalho particularmente numa área criminal. Então, a minha matéria de trabalho é todo dia roubo, estupro, homicídio, tráfico de drogas. Isso se torna tão corriqueiro para mim que é o meu dia a dia. Eu respiro isso. Isso é uma loucura. Você se acostumar com essas matérias é uma loucura. Achar que isso é normal, mas é o mundo que a gente vive. Ou seja, o ser humano não consegue fazer o mundo perfeito. Isso é afetado pelo pecado. Ou seja, pela nossa razão, de outras palavras, melhor. O que que eu estou querendo chegar? Eclesiastes vai falar isso, o livro de Eclesiastes da Bíblia, que a sabedoria humana, Eclesiastes vai falar muito sobre sabedoria, não é isso? Que a sabedoria humana por si só, por mais que ela faça o maior esforço, ela não consegue conhecer a Deus. Ela não consegue entender Deus por si só. Ou seja, o esforço humano não consegue. E para isso, então, é necessário que Deus se revele a nós, da nossa linguagem. E de que maneira ele fez isso? Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras. Então, essa é a introdução já, dando a introdução, essa foi a recapitulação da aula anterior, um pouco dela, e já entrando nas matérias de hoje. E, claro que nós estamos falando aqui de teologia, né? Aqui está projetado o slide, creio eu, né? Está projetado, né, irmãos? Que eu estou perdido aqui com duas telas. Está projetado, beleza. Esse que é o último slide da aula anterior, mas foi bom ter deixado para essa. Teologia é fé em busca de conhecimento. Por que eu coloquei esse slide agora para introduzir a aula? Veja, eu disse que a sabedoria não consegue firmar a fé. A gente não consegue entender Deus. Então é errado quem fala assim, eu vou fazer teologia para ver se eu fico mais crente. Provavelmente se você entrar com esse pensamento, você vai fazer teologia, você vai se desviar ainda mais. Aliás, há muitos professores de teologia, muitos mestres e doutores na aula de teologia que são totalmente não convertidos, que não entenderam o evangelho. Então, se a gente busca a teologia, busca o conhecimento para fortalecer a fé, isso é muito equivocado. Porque primeiro é um pressuposto de fé, a fé vem em primeiro lugar. Então, Anselmo de Cantuária, esse cara que está projetado, era um teólogo do século X, ele falava isso maravilhosamente. Teologia é fé em busca de conhecimento. Eu tenho fé, e essa fé,
ela me dá motivos para estudar, para conhecer a Escritura. E nós estamos fazendo isso aqui hoje. Eu creio que nós temos aí mais 60 alunos e espero que essa seja a motivação de cada um. Eu tenho uma fé, um pressuposto de fé, que a palavra do Senhor é viva e é verdadeira. E porque eu tenho essa fé, eu vou buscar conhecimento. Aliás, meus irmãos, historicamente, os grandes homens, desde a Bíblia, né? Mas historicamente, os grandes homens da fé ficaram conhecidos por pessoas, como homens que tinham algo a falar. Eles não eram conhecidos como alguém sensitivo só. Ah, eu sinto. Não, não. Eles tinham algo a falar. Policarpo estava lá, morreu, mártir. Falei assim, por que você não nega Jesus? É só negar esse cara. Ele falou assim, não, não posso negar, porque ele é o salvador, autor, consumador da minha fé. Eu tenho algo a falar, né? Por isso que eu citei Pedro, 1 Pedro, né, semana passada, estar pronto para dar razão da nossa fé. A nossa fé ela não é uma fé burra, ela é uma fé centrada em algo que eu tenho a falar. E as escrituras é repleto disso. E por isso que é a introdução à Bíblia. É por isso que é a introdução à Bíblia. Aliás, essa questão de ter uma, ter uma experiência, sua vivência cristã, basicamente pautada em cima só de experiências que você teve ao longo da vida, isso, cuidado, isso é muito bom. As experiências são muito boas, elas fazem parte do nosso processo, testemunhos. Eu vivo diversos testemunhos de livramento da minha vida e coisas maravilhosas, grandiosas que Deus fez. Isso é tudo importante, meus irmãos, mas isso de longe não é a base da nossa fé. Porque, veja, isso é muito próximo do relativismo moral. Eu sinto Deus dessa forma. Eu entendo que Deus é assim. Para mim, Deus é isso. E para você? Ah, para você, Deus é isso. Ah, então tá bom. Entende? Mas a Escritura Sagrada, ela revela quem o Senhor é, a sua majestade, a sua plenitude, a sua grandeza. Não é verdade? Então nós estamos fazendo a introdução à Bíblia. Amém? Então, já que nossa razão, é nossa lógica, a gente não consegue por si só, né, entender o Senhor, e a gente então parte de um pressuposto de fé em busca desse conhecimento, é que as aulas de hoje vai ser isso aqui, ó. Item 3, conceito de revelação e inspiração. Então Deus teve que se revelar a nós. Certo, irmãos? Está dando para entender a aula? Está acompanhando comigo? A introdução foi feita. Deus precisa se revelar a nós. E de que maneira que ele se revela a nós? Né? E nós vamos começar a ver esses dois conceitos, revelação e inspiração. Agora que partimos do pressuposto de fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, iremos nesse tópico analisar os conceitos de revelação e inspiração. Vejamos. Vou lá, meus irmãos, vamos prosseguir? Olha lá. Irmãos, revelação e inspiração, tá? Não temos dúvidas, então, pressuposto de fé, de que a Bíblia Sagrada é revelação divina e que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Amém? Não temos dúvida disso. Estamos partindo desse pressuposto, certo? Mas afinal, irmãos, há uma diferença entre revelação e inspiração? É isso que nós vamos analisar agora, tá? Assim, se os irmãos, se Deus assim permitir, os irmãos quiserem dar essa aula na escola dominical de vocês, né? Acho que é uma boa forma de começar uma aula, essa diferença, né? Explicar essa diferença para os seus alunos aí, para os seus liderados. Vamos ver, vamos conceituar revelação e inspiração da palavra aqui, ó. Vamos lá, revelação. Então, revelação, meus irmãos, revelação é o momento do ato propriamente dito em que Deus revelou algo de si mesmo. Isso é revelação. Então, revelação é uma tarefa exclusiva de Deus. Ele se revela. Ele se revela. Certo? A tarefa é de quem? Eu vou revelar a Deus? Eu vou revelar a Deus para vocês? Não. Eu não tenho essa capacidade. Certo? Nenhum ser humano tem essa capacidade. Nenhum pai da fé teve essa capacidade. Né? Nenhum teólogo, do mais gabaritado que fosse, não teria essa capacidade. Então é uma tarefa exclusiva de Deus que Deus se revelou. Perfeito? Agora, o que é inspiração? O que é inspiração? É o momento do registro da revelação. É isso que a teologia sistemática vai te explicar. Inspiração é o momento da registro. Portanto, o registro foi uma tarefa divina e humana. Deus, ele escolheu se revelar nas suas escrituras, mas Deus não citou as suas escrituras. Ele não chegou lá para Moisés e falou assim: Moisés, abre papel, caneta aí e vou começar. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não, não foi isso que aconteceu. Né? Ditado, né? Expressão mecânica que a gente chama. Não foi isso que aconteceu. Mas Deus usa homens inspirados pelo Espírito Santo que escrevem a palavra do Senhor. Então, a inspiração refere-se à influência divina sobre os escritores da Bíblia, garantindo de que fossem preservadas de erro e que pudessem registrar de forma fiel os eventos revelados por Deus. Fechou? Simples, hein? Até aqui, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vai anotando aí. Tá tranquilo até agora? A gente vai se aprofundar nesses conceitos agora, ponto a ponto. Beleza? Revelação e inspiração. Fechou? Próximo slide. Eu vou disponibilizar esses slides depois, tá, irmãos? Vamos primeiro falar da revelação, então? Então, lembrando que revelação é uma tarefa exclusiva de Deus. Olha lá. Irmãos, aqui vocês precisam entender.
ficar legal se a gente entender isso aqui, como que a Bíblia ela é uníssona, né? Como ela é maravilhosa, como ela é linear, como ela é. Nossa, a Bíblia é maravilhosa. A revelação bíblica foi progressiva. Progressiva. Guarde essa palavra, ela foi progressiva. Vamos estudar passar. Nossa, tá errado aqui, ó. Vamos estudar passar a progressividade dos tipos de revelação encontrados nas Sagradas Escrituras, tá? Depois eu arrumo o texto aqui que saiu errado. Irmãos, revelação progressiva. Por quê, Code? De onde você tirou essa ideia? Não, a ideia não é minha, né? Isso aqui fica muito claro na leitura bíblica, em toda a teologia, seja de qualquer tradição que você for verificar, da igreja histórica, é fácil perceber. Porque veja, Deus, imagina se Deus, de começo, já se revelasse para Abraão, desde o começo, falasse tudo sobre ele. Ninguém ia entender nada. Falar sobre lei, pecado, graça, necessidade de expiação de pecados, necessidade que você merece, Salvador. É muito simples a gente entender no evangelismo, né? Como que a gente evangeliza alguém? Se você começar a falar da graça, no começo, a pessoa não vai entender. No evangelismo, tem muito mais evangelistas do que pessoas dedicadas a essa área, né? Com muito dom nessa área. Mas a gente sabe que a gente aprende que quando a gente evangeliza alguém, a primeira coisa que a gente tem que demonstrar para a pessoa é a necessidade que ela tem de um Salvador. Um testemunho rápido que aconteceu esses tempos, veio o piscineiro aqui em casa, e aí ele estava limpando aqui, eu falei assim, eu preciso falar de Jesus para ele. Peguei ele, falei só, pode parar de limpar, preciso falar umas coisas, comecei a conversar com ele. E a todo tempo ele falava assim, não, não, porque não, a gente erra, mas eu não sou tão ruim assim, né? Não sou tão ruim assim. Tem gente muito pior. Imagina, eu sei que eu erro assim, mas não, tá tranquilo. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar seus pensamentos agora e vamos transmitir num telão, 24 horas. Você deixaria transmitir? Ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, tá vendo como você é ruim? Eu também sou assim. A gente é ruim por natureza. Ruim. Aí ele falou, eu preciso de um salvador. Precisa. Ou seja, a revelação de Deus que o Deus fez com Deus que é mais ou menos parecida. Ele teve que explicar que a lei, a gente não consegue cumprir a lei. Percebe? Por isso que tem a velha aliança. Até que chega a nova aliança com a graça. Isso a gente pode ver nos próximos cursos mais aprofundados nessa matéria. Por isso que a revelação foi progressiva. Então a gente vai estudar como que isso se deu e as formas de revelação, ok? Olha lá. Revelação e essa progressividade. A primeira revelação que acontece na Bíblia, da parte de Deus, é chamada de teofania. Teofania. Ou seja, o que teofania significa? Literalmente, a manifestação, a aparição do próprio Deus. É a manifestação temporária, visível do próprio Deus. Uau, né, cara? Teofania, que coisa maravilhosa, teofania. Aconteceu isso, coach? Aconteceu. E está registrado nas Escrituras. Teofania, a apreensão do próprio Deus. Quer ver? Olha lá, olha um exemplo em Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É maravilhoso isso, né? Teofania. Apareceu-lhe o Senhor. Apareceu-lhe o Senhor. Essa é a primeira forma que Deus se revelou. Ele apareceu a Abraão, né? Vamos prosseguir? Outro exemplo? Anota só as referências que eu vou disponibilizar, tá? Olha lá. Apareceu o senhor Abrão, mais uma vez, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te, não passe teu servo. Conta ainda a narrativa que, né, Deus ainda fica mais um pouquinho com Abraão, fica mais um tempinho, toma um cafezinho com ele depois, né? Apareceu a Abraão. Teofania. Teofania. Tá lá, registrado em Gênesis. Tá? Vamos passar? Olha lá em Números. Agora é outro personagem, né? Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Isso é o próprio Deus falando. Olha o que ele fala de Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fé em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Tinha outros profetas que Deus dava visão, mas para Moisés não. Boca a boca, ele via a forma do Senhor. Teofania. Maravilhoso, né? Ô, louco. Vamos lá. Olha lá, Deuteronômio. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e toda a sua terra. Então a Bíblia descreve que nunca mais houve alguém como Moisés, em quem tratava Deus tete a tete, face a face. Teofania. Deu para perceber como Deus começou a se revelar na sua teofania, na sarça ardente, era uma teofania, né, uma forma visível do próprio Deus, certo? Certo? Mas veja,
Moisés, ele é considerado o primeiro dos profetas e últimos teofânicos, que a própria palavra diz, né? Que essa era a forma ordinária, comum que Deus se manifestava, no seu primeiro momento na criação, certo? Teofania. Mas passa-se um momento que essa forma vai se cessando e começa a segunda forma de manifestação, né? Que é revelação por profecia. Profecia. Por isso na Bíblia você vai ver isso, não começa depois? Os vários profetas do Velho Testamento, até a Bíblia nós dividimos didaticamente em profetas menores, profetas maiores e por aí vai, né? A Bíblia é recheada depois dos profetas. Então Deus começa com uma teofania. É claro que depois, por exemplo, Elias tem uma experiência face a face com o Senhor, né? Mas isso não era a forma mais ordinária, né? A forma ordinária, comum, em que Deus se revelava era por meio dos profetas. Profetas. Então tá acompanhando a progressividade da revelação? Tá acompanhando a história? Vamos lá. Olha lá, diversamente da teofania, Deus não aparece materialmente para o profeta. Na profecia, Deus dava alguma palavra, visão ou sonho para que o profeta profetizasse. Também, diferente da teofania, em que obviamente não é necessário ser testada, havia orientações claras para que as profecias passassem por um filtro para verificar sua veracidade. Vamos explicar isso aqui? Veja, irmãos, então a gente está falando de revelação, a gente não consegue entender Deus, então Deus teve que se revelar ao longo da história. Deus começa com uma teofania, ele começa aparecendo para Moisés, dá o seu chamado a Moisés, dá a sua promessa, desculpa, Abraão, dá a sua promessa para Abraão, vem Moisés, continua esse cumprimento, certo? Só que a Bíblia fala que ele foi os últimos teofânicos depois, e primeiro dos profetas. E começa a vir a época dos profetas. Deus vai revelando, colocando visões, palavras na boca dos profetas, certo? Isso os irmãos conhecem, né? Mas olha, a teofania precisa ser testado? Não. Moisés teve que aparece lá na sarça ardente. Você acha que Moisés teve tempo para testar ou pensar em testar? Ah, vamos ver se é o Senhor. Senhor, vou fazer um teste aqui para ver se é você mesmo, é o Senhor mesmo na sarça ardente. Não. Teofania. Ele sabe que é a presença do Senhor. Sabe. Agora, olha como que a Bíblia é interessante. A profecia já não. Ela tinha que ser testada. Tinha que ser testada. Vamos acompanhar comigo? Acá. Deuteronômio 18, 22. Primeiro filtro. Passar por dois filtros a profecia no Velho Testamento, né? Isso é para os dias de hoje. Vamos lá. Porém, o profeta, olha a palavra aqui que, né, que Moisés escreveu no Deuteronômio, presta atenção. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ou seja, já acaba por aí, né? Não falou o nome de Deus, esse profeta será morto. Agora veja, se disseres do teu coração, você que está recebendo a profecia, né? Recebeu a profecia. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenha temor dele. Olha lá, olha como que o negócio era sério da profecia. Ou seja, o profeta não podia sair falando qualquer coisa, qualquer achismo, não é qualquer um que tinha o dom da profecia, que era coisa da profeta. A própria palavra do Senhor diz, né? Se aquilo que falou e não acontecer, e a palavra dele não se cumprir, essa é a palavra que o Senhor não disse. Falso profeta. Falso profeta. Ah, Cody, então quer dizer que toda profecia que falou e aconteceu é de Deus? Não. Então vamos ver o segundo filtro. Olha o segundo filtro também em Deuteronômio. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus os prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andarei após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Guardarei os seus mandamentos, ouvirei a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Olha que versículo impressionante. Se a profecia falou e acontecer, é de Deus? Não, tem um segundo filtro. Olha lá. Quando o profeta se levantar no meio de anunciar e suceder o tal sinal, ou seja, acontecer, mas esse profeta, logo depois que acontecer, dizer: vamos seguir outros deuses, vamos servir outros deuses. Ou seja, quando a profecia, por mais que aconteça, muitas vezes não é de Deus. Se aquela profecia te faz servir a outros deuses, e aqui outros deuses é seu próprio ego, às vezes a profecia aqui é seu próprio bem-estar, às vezes a profecia é servir o Deus de dinheiro. Quantas profetadas que a gente tem que só fala de dinheiro? Eu já ouvi vários. Não, eu te digo, eis que te digo, você será próspero, em tudo que você tocar vai virar ouro. Eu já ouvi isso aí. Engrandecer o que no reino do Senhor? A minha vida gananciosa, a minha vida ela tem que ser respaldada a ganhar, buscar esses ouros, tesouro. A Bíblia fala assim: bom,
se falar servir a outros deuses, esse profeta será considerado falso profeta e deverá ser morto. A profecia era algo muito sério, ela é algo muito sério. Ela tem filtros muito profundos e enraizados na palavra do Senhor. Percebe, meus irmãos? Né? Não sou eu, a palavra do Senhor que falava desses vários profetas que surgiam, porque nesse meio surgiam muitos profetas, né? Muitos profetas. Então eram esses dois filtros que a profecia deveria ser testada, deveria ser vista. Ou seja, toda profecia ela tinha que apontar única e exclusivamente para o plano de redenção, porque tudo apontava para Jesus. Todos esses profetas profetizaram a respeito de Cristo, do Messias que haveria de vir, do Salvador. A Bíblia toda só fala do plano da redenção. Quer ver isso? Vamos comprovar isso? A terceira forma de revelação? Vamos lá? Terceira forma de revelação? Ok. Ó, Até quando perdurou essa forma de revelação na Bíblia? Até quando que a profecia, os profetas do Velho Testamento, eram essa forma de revelação? Primeiro a teofania, depois pelos profetas, a revelação. Até a revelação na pessoa de Jesus Cristo. Ora, toda a teofania e toda a profecia servia para preparar o terreno para que Cristo viesse. Tudo do Velho Testamento, a gente sabe disso, aponta para Cristo. O tabernáculo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Cristo. As leis sacrificiais, a forma dos sacerdotes, as 12 tribos, Moisés aponta para Cristo, a figura de Moisés aponta para Cristo. Né? Os alunos da ED a gente estudou sobre isso bem a fundo, né? Como que Moisés aponta para Jesus Cristo, né? Tudo aponta para Cristo Jesus. A Bíblia tudo é sobre Cristo Jesus. Né? João 1 que fala que ele era a palavra que era, né? E se tornou carne. Tudo foi feito por intermédio dele, para ele são todas as coisas. Cristo Jesus. Né? Tudo fala sobre Cristo Jesus. Então as profecias, esses profetas, essa forma de revelação de Deus, ela perdura até a pessoa de Jesus Cristo. Quem disse isso? O próprio Jesus Cristo. Né? Olha lá Mateus 11 a 14. Em verdade vos digo, palavra do Senhor Jesus. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. E se o querer se reconhecer, ele é o mesmo Elias que estava por vir. Por que ele é o mesmo Elias? Né? Qual que é o último profeta velho testamentário? Malaquias, né? O que Malaquias falava? Que antes do grande dia do Senhor, o profeta Elias vai chegar. É isso que ele falava. O profeta Elias vai voltar, porque Elias foi arrebatado. Lembra disso? Elias foi arrebatado. Então, Malaquias, na sua profecia, em última instância em Malaquias, né? Ele diz o quê? Que antes do grande dia do Senhor, eu vou enviar Elias. Elias vai vir. O que Jesus Cristo fala de João Batista? Esse é o Elias, ó, que vocês estavam esperando. Chegou, tá aqui. Olha, cara, de arrepiar, né? É maravilhoso isso aqui. Tudo aponta para Jesus. Quando chega a revelação e a terceira forma de revelação, na pessoa de Jesus Cristo, irmãos, tudo se completa. Tudo está revelado, era sobre ele. Abre-se as cortinas do céu. Vem o rei em sua majestade, montado num jumentinho, num reino invertido, trazer o evangelho, as boas novas da salvação. Esse é o Cristo que nós nos rendemos aos pés dele. Jesus Cristo é a forma máxima de revelação de Deus. Não há nada, né, que seja mais revelador do que a pessoa de Jesus Cristo. É a maneira mais perfeita da revelação de Deus. Não é isso? Então, as profecias apontavam para a vinda do Messias, a pessoa de Cristo. Olha Hebreus 1 e 2, 3, né? Capítulo 1, versículos 2 e 3. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Que agora nesse. Você falou muito sobre teofania, naquela época de Abraão, Moisés foi registrado. Os profetas falaram muito, mas pelos últimos dias nos falou pelo Filho, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. É maravilhoso. É maravilhoso a revelação de Jesus Cristo. Olha em Colossenses, apóstolo Paulo, quando vai escrever para Colossos, este, o plano de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Revelação de Deus em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. A revelação foi progressiva, meus irmãos. Olha que interessante aqui, ó. Revelação da pessoa de Jesus Cristo.
Chama atenção ainda um interessante diálogo entre Jesus e os discípulos Tomé e Filipe, registrados no livro de João. Vai falar um pouco sobre a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ver isso aqui. Olha o diálogo. Está lá nesses capítulos que eu falei, né? João 14. Jesus chega assim e fala assim para os discípulos: Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Aí Tomé vai lá, né? Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Aí respondeu Jesus: Eu sou o caminho. Os caras não estavam entendendo Jesus, né? Tava difícil para os caras, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecesses, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí disse Felipe: Senhor, então mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Cara, Jesus deve ter ficado indignado, né? Você não me conhece, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai. Ai, cara. Né? Olha, os discípulos andando com Jesus não conseguiam entender isso aí, cara. Que ele era sobre ele, os profetas falavam sobre ele, a revelação era sobre ele, tudo apontava para ele. Irmãos, um detalhe interessante, eu não coloquei no slide aqui, eu ia falar isso na próxima aula, mas cabe aqui também, a gente retoma na próxima aula. Irmãos, veja Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. Gênesis 3,15, irmãos, anota no caderninho aí, não sei se você está anotando, coloca assim, Gênesis 3,15, proto-evangelho. Proto-evangelho. Proto, né, de primeiro, evangelho. Gênesis 3,15 é o primeiro evangelho. Ah, como assim? Gênesis 3, comecinho da Bíblia? O que fala Gênesis 3,15? Abre aí quem está com a Bíblia. Alguém pode abrir o microfone e ler Gênesis 3,15? Qualquer pessoa, vamos fazer uma aula participativa. Abre o microfone e leia Gênesis 3,15. Fácil, hein? Meio pronto na prova. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Glória a Deus esse versículo, meus irmãos. Obrigado, Leico. Olha esse versículo. Porém, inimizade entre você e sua mulher, e entre a descendência dela, né? Entre sua descendência, falando para a serpente, e o descendente, no singular, descendente dela. Ou seja, ali Cristo prometia que o descendente da mulher haveria de vir um cara que vai pisar na cabeça de Satanás. Isso é maravilhoso. Isso aqui, ó, é aquela, sabe, que história. Gênesis 3,15. A redenção nunca foi plano B do Senhor. O plano da redenção e da salvação nunca foi plano B. Tudo estava, Deus já tinha determinado no seu poder, na sua glória, que um dia reinaríamos com ele. Até quando chegar em Apocalipse, aquela visão que João teve, que todos nós, multidões incontáveis, você não pode contar, a gente vai estar vestido de roupa branca, segundo palmeiras nas nossas mãos. Palmeiras não é Palmeiras do time, não, né? Segurando as folhas nas suas mãos, dando glória ao Senhor, cantando a Ele a honra, a Ele a glória. Irmãos, e se isso não te arrepia de Gênesis Apocalipse? Em Gênesis 3,15 já tinha a promessa do Senhor Jesus. Só que imagina se Deus revelasse de uma vez só. Tinha que ter uma história. É progressivo. É progressivo. Até chegar na figura de Jesus Cristo de Nazaré. É maravilhoso, né? Revelação do Senhor é uma coisa maravilhosa. Conclusão sobre revelação. Vivemos um tempo privilegiado, meus irmãos, pois toda a progressividade da revelação divina, que tinha como propósito discorrer sobre a redenção das nossas vidas, está completada e registrada nas Sagradas Escrituras. Glória a Deus, né? Tudo sobre revelação já está revelado, o Senhor Jesus Cristo já está revelado. Nós vivemos nesse tempo que nós sabemos de toda a história. Os profetas tinham dúvida, ficavam meio assim, dúvida no sentido como que será, né? Um profetizava uma parte, outra história. Um falava que vai nascer em Belém, certo? Isaías foi profeta realmente do Cordeiro, né? Falava com mais profundidade. Até que tudo está revelado em Jesus Cristo, a ponto de Jesus falar para Filipe: Filipe, você não me entende, meu irmão. Você não me entende. Quem vê a mim, vê o Pai. Está revelado, meu irmão. Está revelado. O que acontece depois disso? Quando Tomé toca nas feridas do Senhor Jesus, o que ele fala? Senhor meu e Deus meu. Ah, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa, né? Revelação do Senhor é algo maravilhoso. Vamos embora, vamos começar. Vamos entender a revelação, meus irmãos? Então, esse é o primeiro conceito. Revelação. A Bíblia toda está revelada para nós. Nós temos a revelação completa. Deus revelou desde Gênesis 3,15, o proto-evangelho, até chegar em Apocalipse, nós temos a revelação completa da parte de Deus, e os planos do Senhor, tudo que nós precisamos em relação à questão de soteriologia, ou seja, salvação. Tudo que nós precisamos sobre salvação, nós temos na Bíblia. Não existe nova revelação.
Se vier uma profetada, falando, ó, agora eu tive um novo insight aqui. Jesus vai chegar no dia 31 de outubro, tal. Tá tudo revelado, meu irmão. Eu conheço a palavra do Senhor. Não vem com graça. Deus revelou tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos está na palavra. Amém? Vamos partir aqui para inspiração. Inspiração. Irmãos, primeiro tópico da aula já foi. Não sei que horas são. Já são 8h05. Meu Deus do céu, hein, cara? Eu devia ter pedido 4 aulas mesmo. Mas tá bom. Desculpa a demora, né, irmãos? Vamos prosseguir, senão a gente não fecha os conteúdos. Eu me empolgo. Tem muita coisa que nem tá aqui, que eu falei, não vou falar porque não vai dar tempo. Só que, cara, o Espírito Santo toca, né? Aí não tem jeito, né? A gente tem que falar, né? A gente tem que falar. Ah, isso é dom, é o que eu entendo, né? Que é o dom da profecia, sabe, irmãos? Ah, mas não existe profecia hoje? Claro que existe, óbvio que existe, né? Ter um dom do mestre, o dom do mestre, né? No Novo Testamento, depois, eu falei, o último dos profetas foi João. Jesus Cristo disse isso, né? Mas um adendo. Você vai ver em Atos, o primeiro profeta que aparece é Ágabo. Aparece um profeta, o Ágabo. Atos 8, 9, Atos 11, Atos 12. Não, Atos 11. Atos 11 aparece Ágabo. Ágabo aparece lá, né? Tal, naquela história da igreja de Antioquia, tal. Aparece o Ágabo. Mas por que? Ué, o último profeta, eu tô falando do profeta daquela época que revelava o plano redentor de Cristo Jesus, né? Os novos profetas do Novo Testamento, eles têm um aspecto diferente. Eles interpretam as escrituras. Interpretam as escrituras. Veja que na igreja primitiva, até o século 100, não tinha o cânon formado, não tinha a Bíblia formada. O último livro escrito foi Apocalipse, 96 depois de Cristo, certo? Então, a igreja primitiva, logo depois de Jesus subir aos céus, depois do Atos dos Apóstolos, né? Não tinha um cânon, não tinha a Bíblia ali, igual nós temos agora, né? Então, os profetas daquela época realmente interpretavam as escrituras e traziam o sistema basilar da fé cristã, né? E a profecia servia para quê? Consolar, certo? Consolar e encorajar para dar glória ao Senhor. É isso a previsão da profecia, né? Então, eu falo para Bruno, às vezes eu estou orando, né? Eu tenho orado a Deus para que Deus me derrame o dom do mestre. Eu amo preparar aula. Amo. Gosto muito, meus irmãos. Hoje, o dia aqui, os irmãos não vão acreditar em mim, né? Mas eu estou em reforma da casa e eu tinha separado hoje à tarde para dar aquela enxugada na aula e dar aquela formada na aula, né? Fim de semana muito corrido, cheio de atividade, né? Trabalho. E aí, cara, hoje foi fazer reforma e cortaram minha energia. Fiquei sem internet, sem nada à tarde, né? E voltou a energia sem brincadeira. 7 tava escuro. Eu tava preparando aula na lanterna do celular lá fora, assim, com um 4G, pegando algumas coisas e escrevendo aqui. Por isso, minhas últimas folhas tá tudo anotado errado, tudo não consegui enxergar, né? Mas eu amo fazer isso aqui. Amo. Fiquei preparando tranquilo. Eu amo fazer isso aqui. Preparar a aula, né? Eu peço, Senhor, me dá o dom do mestre, para que eu explique com clareza, né? Só que depois de preparar a aula, né? Eu peço para Deus, Deus, me dá o dom do profeta. Algo que não está preparado, algo que está no meu coração, mas que é bíblico, que está na sua palavra, que conduz ao Senhor, que conduz o povo para mais perto de ti, que conduz o povo ao arrependimento do Senhor, que dê glórias ao Senhor, que tenha mais intimidade contigo, ó Deus. É isso que é o dom da profecia, né? É a interpretação correta das Escrituras, sobre o ângulo da Escritura Sagrada, de forma de levar o povo somente glorificar o nome do Senhor e ter mais regozijo nele, prazer somente no Senhor e não nas coisas desse mundo. Amém? É isso, é profecia. Bom, mais uma coisa que não estava planejado falar, né? Mas enfim, tudo bem. É dom da profecia, né? Deus manda a gente falar aquilo que está na palavra do Senhor, né? E eu me empolgo com os irmãos e sou muito edificado pelo Espírito Santo também. Irmãos, vamos para a inspiração? Vamos lá, inspiração, está na tela. Já estudamos que a inspiração é o momento do registro da revelação. Portanto, o registro é uma tarefa divina e humana, certo? Influência divina para que o autor do livro pudesse registrar com fidelidade e livres de erro os atos revelatórios de Deus. Ou seja, o que é inspiração? Revelação, Deus revelando, certo? Isso nós vimos. Inspiração, então, é o processo com que essa revelação foi registrada na Escritura. E esse processo de registro da Escritura foi inspirado por Deus. É um pressuposto de fé. A gente sabe que foi Deus que inspirou aquelas pessoas. Pensa, mas Deus ditou. Não, Deus usou. São 40 autores bíblicos, de nações diferentes, culturas diferentes e tempos diferentes. Cada um tinha seus contextos sociais diferentes, contextos históricos diferentes, contextos familiares diferentes, contextos de cosmovisões diferentes. Eles teve que registrar. O Espírito Santo teve que registrar tudo isso de forma que haveria harmonia entre eles. Um exemplo que eu gosto de usar, mais ou menos, é aqueles vitrais de igreja antiga. Eu não sei se a igreja dos irmãos tem, né? Falando dessas coisas, eles têm, né? Mas aqueles vitrais coloridos, que a igreja tem os vitrais, aí tem amarelo, vermelho, azul, verde, assim, sabe? E o sol bate, né? O sol bate naquele vitral verde, vai sair verde. O sol, né? Pra gente. Amarelo sai amarelo. Quem que ilumina? O sol. O mesmo sol.
Só que ele passa com uma tonalidade, entendeu? A janela por si só não reflete nada. Ela não tem luz própria. Inspiração é mais ou menos parecido. Deus sopra as escrituras, inspira aqueles autores, e sobre a ótica deles, o contexto que eles estão vivendo, para o povo que ele está falando, o destinatário que ele está falando, ele escreve as escrituras, de forma que todas elas ficam harmônicas no final. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Processo de inspiração. Vamos lá. Code, como que você sabe que tem ali inspirado mesmo? Como que a gente pode falar assim? Não, a Bíblia é inspirada. Vamos para a evidência. Estou aqui na minha parte de direito, amo evidências, né? Tudo a gente fala que tem que ter evidência, tem que ter prova, né? Então vamos lá, evidências. Vamos para evidências. Nós temos dois tipos de evidências na teologia para falar que a palavra do Senhor é inspirada. Evidências internas e evidências externas, tá? Então vamos lá, vamos começar pelas internas. Papel, caneta na mão, tá comigo? Quais são as evidências internas de que a palavra é inspirada? Primeiro, o que é. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. O que é interna, pessoal? A evidência interna nada mais vai falar que a própria Bíblia reivindica para si que ela é fruto de inspiração divina. Quer anotar isso aí? Anota assim, ó. Evidência interna. A própria Bíblia reivindica para si que ela é fruto de inspiração divina. A própria Bíblia fala isso. A própria Bíblia fala: a minha palavra é inspirada. Entendeu? A própria Bíblia reivindica para si que ela é fruto de inspiração divina. Quer ver isso? Vamos ver exemplo na tela aqui? Na tela os exemplos. O maior exemplo que nós temos, né? Não dá para fugir disso, 2 Timóteo 3,16. Você pegar 2 Timóteo 3,16 e vai falar: toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo falando para Timóteo. Aqui não precisa mais nenhuma evidência, meus irmãos. Se eu estou crendo que a Bíblia é pressuposto de fé, eu já creio, e a Bíblia está falando que ela é inspirada, eu estou crendo. Não precisa mais nada, entendeu? Não precisa. A Bíblia fala muito claro sobre inspiração. Gente, toda a escritura é inspirada por Deus. Acabou. Acabou a discussão. 2 Timóteo 3,16. Mas a Bíblia vai além, né? Tem muita coisa, né? Eu não trouxe todas, não. Vamos ver o que eu trouxe mais. Sim, Pedro. Pedro falava muito disso. Apóstolo Pedro. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Tudo que os profetas registraram nas Escrituras, eles foram impelidos pelo Santo Espírito. De fato, né? Você pega como que começa para a profecia? A gente tem aula de profecias antigas, né, na teologia, né? Começa com a estrutura, eis que te digo. Ou sinônimos disso, né? Eis que te digo. Assim diz o Senhor. Palavra do Senhor, registrada nas Escrituras, inspirada pelo Senhor. Amém? A Bíblia fala, evidência interna, a própria Bíblia falando que ela é inspirada. Qual que é outra evidência interna que eu trouxe aqui? Sim, Jesus. Jesus deu testemunho de que a escritura do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Cara, Jesus sabia tudo da Bíblia, né? No caso lá, ele tinha o Antigo Testamento na mão. E esses versículos depois os irmãos podem anotar, eu vou disponibilizar, mas podem ler. É Jesus falando da lei. Ele fala assim, a lei falava isso. E Jesus sempre falava, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. A lei é maravilhosa. A lei é santa, a lei é o caráter do Senhor. O problema é que vocês não conseguem cumprir, né? Então eu vim cumprir no lugar de vocês. Esse é o discurso de Jesus, né? Mas Jesus sabia de ponta a ponta. Quando ele é tentado no deserto, o que ele usa? A palavra. E a gente não quer conhecer a palavra, né? Quando Jesus é tentado, sabia todas as palavras. Não só de pão viverá o homem, somente a teu Deus prestarás culto. Palavra cravejada no coração. O nosso mestre, o nosso exemplo, que é a palavra cravejada no coração. Ele sabia que era inspirado. Ele sabia que era inspirado. Legal isso, né? Maravilhoso, hein, meus irmãos? Evidências internas. A própria Bíblia, esses aqui são só alguns exemplos que eu trouxe para os irmãos, que a própria Bíblia fala o tempo todo. É inspirado por Deus, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. A própria Bíblia dá a evidência que ela é inspirada. Amém. Nem precisava. Nem precisava desse tópico. Mas vou trazer. Evidência externa? Tem? Claro que temos. Vou trazer. Não precisava. Não precisava, né? Mas evidências externas, fora da Bíblia, que a palavra é inspirada. O que nós temos? 3. Só para falar 3. Credibilidade, sobriedade e coerência. Quer anotar? Credibilidade, sobriedade e coerência. Evidências externas de que aquela palavra do Senhor. Cadê minha Bíblia de leitura rápida, hein, cara? Não tiraram daqui. Eu gosto de mostrar minha Bíblia menorzinha assim, que é legal ter ela na mão, né? Mas ela traz a evidência externa dela que ela tem total credibilidade, ela é sóbria no que afirma e ela é totalmente coerente. Vamos ver isso com calma? Olha lá. A credibilidade da Bíblia, suas histórias têm sido comprovadas cientificamente como verdadeiras. Irmãos, olha, passa geração, passa ano, passa século, o que mais tem é gente tentando desacreditar a Bíblia.
Os irmãos não acreditam. O que mais tem é a gente falando assim, eu vou provar que a Bíblia está errada. Todas as descobertas arqueológicas que vai tendo, irmãos, só vai falando o contrário, que está certo. Tinha uma época que falava assim, Jericó nem existiu. É bobagem, tem uns erros ali na Bíblia que fala de Jericó, que, né? Agora eu não vou lembrar direitinho assim, mas Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, né, vão narrar a cura de cegos, né? Um fala que é 2 cegos na entrada, outro fala que é 1 cego na entrada, que Jesus cura 2 cegos na entrada. Acho que Mateus fala que cura 2 cegos na entrada, Marcos fala que curou 1 cego na entrada, e Lucas vai falar que curou 1 cego na saída de Jericó. Aí fala, tá vendo como a Bíblia é cheia de erro? Tá vendo como Jericó nem existiu? Irmãos, a arqueologia descobriu que tinha 2 cidades chamadas Jericó. Recentemente. Não, na foto de um teve 2. E provavelmente uma entrada e outra saída, então depende do ponto de vista. A arqueologia vai lá e quebra isso aí, entendeu? Não tem como. Vai tendo descoberta científica, vai tendo coisa, o avanço dos estudos, e só ninguém consegue comprovar. Você já viu alguma notícia que chega um estudioso, cara, não, essa descoberta faz com que, né, a Bíblia está errada. Não tá nada. Hoje está se falando muito sobre design inteligente, né, sobre a criação do universo, né? Não é possível que foi um Big Bang. Não é possível que a aleatoriedade criou esse universo. Tem que ter um ser inteligente atrás disso, intencional, que criou todas as coisas. A possibilidade de existir vida na Terra, né, para tudo se encaixar. O nosso oxigênio que a gente respira é a planta que produz o oxigênio, que é o gás carbônico, que tudo, para os nossos atos, para tudo funcionar. Nosso... Cara, isso tem que ser alguém criador, não é revolução. Hoje a ciência, até a ciência, vai muito mais para essa área do que pelo vai muito mais para o criacionismo, ou pelo menos um design inteligente, do que um evolucionismo. Evidências externas. A Bíblia tem muita credibilidade. Todas as histórias, descobertas científicas, vai comprovando somente a veracidade das escrituras. A gente podia fazer uma aula só sobre isso aqui. Não é minha área, eu amo essa área, eu gosto muito dessa área de né, evidência externa, mas não é minha área, mas eu gosto muito de acompanhar isso aqui, eu fico abismado. Assim. Sobriedade das escrituras. É outro argumento a favor da inspiração. A Bíblia não afirma absurdos sobre o sol, a terra ou as estrelas. Ao contrário, ensina coisas bem precisas. Pega esses versículos, não vamos ler, senão não vai ter tempo, né? Muitas tradições religiosas começam a falar assim: o céu, quando foi criado, os 11 deuses, os 11 filhos dos deuses, né, com um dragão X que veio e foi, e assim criou as estrelas. Cara, tem muita tradição religiosa que é assim. Muita. Ou assim, um absurdo, sabe? Aquele cara casou, teve 8 filhos ao mesmo tempo e não sei o quê, um desses filhos. Cara, aí vai embora, vai embora. A Bíblia nunca afirma nenhum absurdo. Um livro de. Né, e era uma época onde o misticismo, né? Era muito fácil você falar qualquer coisa, né? Não tinha ciência. Então você inventava rodo, né? Qualquer coisa que você falasse, o pessoal acreditava, né? Estou falando de 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás. Nenhum ponto. Ensinava coisa bem sóbria a respeito da natureza. Pelo contrário, né? A Bíblia fala, né? Que as coisas de Deus, né? O seu atributo invisível se faz manifesto através das coisas criadas, Romanos. Não é isso? Paulo fala da revelação geral, né? Todas as coisas, né, foram manifestas, porque o que Deus pode conhecer foram manifestas através da criação. Ou seja, cara, é maravilhoso isso. Paulo olhava a criação e falava assim, ó, isso aqui, né, aponta para Jesus Cristo, aponta para um Deus criador das coisas. A Bíblia não aponta nenhum absurdo sobre as coisas. Ele tem uma sobriedade maravilhosa. Evidência externa. Última evidência externa, falamos na aula passada, olha lá, a coerência da unidade, não é isso? E difícil imaginar um livro escrito por mais de 40 autores diferentes, no espaço de mais de 1.500 anos, que conta uma história homogênea, com começo, meio e fim. A Bíblia é esse livro. Isso aqui, cara, isso aqui mata tudo. Né? Eu falei um pouquinho na semana passada, né? Como que um livro de 1.500 anos. Vamos fazer uma história aqui, todos nós, né? Cada um escreve um capítulo, né? Vou começar uma história, vou começar aqui, depois eu vou passar para a Zaf, depois eu vou passar para o Hiroki, passar para a Carla, a gente vai começar uma história, começo, vamos escrevendo. Vamos ver se vai ter começo, meio e fim. No final da aula a gente faz esse teste aí, vamos ver se vai ter furo na história. Até a gente vai fracassar, chegou no Hiroki, a gente já fracassou. Não pegou Hiroki, tá, Hiroki? É porque você tá até, você entendeu, né? Tô falando que a gente não consegue criar uma história homogênea, não tem como. Agora, 1.500 anos de história, num contexto histórico diferente, mundos diferentes, né? Continentes diferentes, línguas diferentes. Primeiro no aramaico, depois vem para o hebraico, aí vem para o grego koiné. Cara, tudo ligadinho, tudo ali cumprindo. O que é isso? Isso aqui é a maior evidência externa. Só pode ter uma fator que explica isso: inspiração do Espírito Santo. Inspirou do começo ao fim, meus irmãos. Se depois que a gente não acreditar na Bíblia que ela é inspirada e revelada, estamos perdidos, né? Glória a Deus por esses conceitos. Eu estou me alongando muito, eu estou preocupado com o tempo. 8h20, devia ter pedido 5 aulas para dar isso aqui. Amo falar com vocês, mas vamos correr.
Irmãos, vimos conceitos de revelação e inspiração, amém? Todos comigo? Palavra revelada do Senhor de uma forma progressiva. Deus foi se revelando, né? Preparando o coração do homem, né? A gente pode falar isso mais para frente. Talvez eu retome esse assunto, tal, né? E teve a inspiração, o registro disso. Maravilhoso. Temos evidências internas e externas que comprovam que essa revelação foi registrada de uma maneira muito fiel e sem erros. Amém? Fechamos. Tópico 4 da aula. Matamos metade do curso. Tópico 1, 2 na semana passada, tópico 3 agora. Metade do curso está feito. Os irmãos estão craque em introdução à Bíblia. Vamos para 4 conceitos. Inerrância e suficiência. Bom, vamos falar desses dois assuntos, né? Inerrância e suficiência. Até o presente momento entendemos que a Bíblia é a palavra revelada e inspirada por Deus. Sendo assim, é possível afirmar que ela é suficiente, que está livre de erros? Com certeza. Se ela é revelada e inspirada, não precisa nem desses tópicos, né? Mas vamos ver o que é inerrância e suficiência. Vamos ver comigo? Importante os irmãos saberem. Esses 4 tópicos, eu sempre falo na escola dominical, a gente sempre fala nos nossos estudos aqui, gravem, meus irmãos. Quando te perguntaram o que é a palavra de Deus, você fala assim, ó, ela é revelada, ela é inspirada, ela é inerrante e suficiente. Pronto, matou. Isso é a palavra de Deus. Isso tem que ser para nós, como pressuposto de fé. Você sabe essas 4 palavras no seu coração, meus irmãos? Isso é a palavra de Deus. Ela é revelada, inspirada, inerrante e suficiente. Top, né? Sabendo disso, a palavra de Deus incrustada no seu coração, você vai ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra dele. Irmãos, eu falei aqui do chat, né? Eu nem tô reagindo, cara. Que mentira minha, né? Glória a Deus, amém. A palavra reivindica para si. Amém, glória a Deus. Parece que eu tô numa live de YouTube, né? Mas não é isso. Vamos continuar. Vou deixar o chat aberto do lado. Vamos lá. Conceito de inerrância e suficiência. Irmãos, conceito de inerrância. Anotem papel e caneta na mão, hein? Quando se fala que a Bíblia é inerrante, meus irmãos, né? Se quer dizer que tudo em que a Bíblia ensina, seja religioso, moral, social ou físico, ela é absolutamente verdadeira e livre de quaisquer erros. Isso é inerrância. Isso é inerrância. Certo? Por que a gente está falando sobre isso? Quando o liberalismo teológico que a gente viu na semana passada, ponta da neo-ortodoxia, por isso que você viu nossa aula introdutória, não é isso? Que afirmava o quê? Né? Coisas totalmente equivocadas da Bíblia, que não era a palavra do Senhor. Aqui, pra gente, a Bíblia, tudo que ela ensina, ela é verdadeira e livre de qualquer erro. Olha aqui, ó, meus irmãos, fiz essa tabelinha para ficar mais fácil. Olha lá. Inerrância bíblica. Teologia liberal. São defensores da inerrância limitada, que ela apresenta ou pode apresentar erros em assuntos que não tratam de fé. Eu vou explicar isso. Mas o que a Bíblia trata de fato? A Bíblia trata de salvação. Ela deve ser entendido que a Bíblia não pretende ser um compêndio de química, física ou geografia, e, portanto, ela não tem a necessidade de se apegar às linguagens próprias destas ciências. Como assim, Code? Me explica. Olha lá. A Bíblia, por exemplo, se você vai falar sobre o Sol, ela vai falar que o Sol nasce de um lado e se põe no outro. Que o Sol, né, passa pela Terra. Mas a gente sabe que não é isso, né? Na ciência, a gente sabe que o Sol está parado e a Terra gira em torno do Sol, não é isso? Só que quando a Bíblia fala, a gente fala que é inerrante, não é isso que a gente está falando. Tem gente que pega mal por causa que, tá vendo que a Bíblia erra? Cara, isso que foi escrito há 2.000 anos atrás, né? Os caras não tinham nem ideia. Se até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, desculpa, vai ter gente que acha que a Terra é plana, né? Mas não é, viu? Desculpa até chatear vocês que acham que a Terra é plana. Mas depois abre uma live pra conversar disso aí. Tá, cara? Tem gente. Mas enfim, o que eu tava falando? Naquela época não se sabia nada disso. Naquela época eles falavam, o sol nasce no poente, nasce. A Bíblia vai falar sobre isso, mas isso não significa que ela não é inerrante, né? Que ela tem erro. Não, não é isso. Porque a Bíblia não quer ser um compêndio de química, física e geografia. Ela quer tratar de salvação. Ela quer tratar de salvação, meus irmãos. É isso que a Bíblia quer. Quando ele fala do assunto da salvação, ela é totalmente completa. E quando fala de salvação, ela fala tudo sobre a nossa vida, né? Sobre a necessidade, sobre tudo que nós precisamos, na verdade. O que a gente precisa, meus irmãos? Fora a salvação, fora o favor do Senhor, fora a mão do Senhor, nosso favor nessa vida. Fala a verdade. O que a gente precisa? A minha oração esses tempos é: se eu tenho filho, eu tenho tudo. Eu já tenho tudo. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter. Não sei se o Tamanaka tá online na aula, né? Tamanaka de Campo Grande, ele fala que eu tô falando muito esse jargão, né? E às vezes eu erro esse jargão, mas é verdade, né? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter. Eu tenho filho, eu tenho tudo, né? A Bíblia fala sobre tudo, sobre salvação, tem tudo. Então, a teologia liberal, o que ele vai falar? Vai falar assim, olha, os assuntos que não tratam de fé, né? Que não tratam, desculpa, que não tratam de salvação ou de fé, isso de fé, ela contém erro. É isso que o liberalismo teológico falou, não é isso que nós vimos na semana passada? Ela fala que tá certo, pode falar que Deus é Deus Salvador, mas todos os outros assuntos é cheio de erro. Ou seja, vamos recapitular da seguinte forma, para ficar fácil para os irmãos. O liberalismo teológico falava assim: a Bíblia contém a palavra de Deus. E o neo-ortodoxia falava, ela se torna a palavra de Deus. Ou seja, nenhum outro, né? Tudo errado, né?
Um contém. Se você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, você fala assim, algumas coisas são de Deus, as outras não são, né? Então eu preciso fazer uma leitura para saber o que é de Deus e o que não é. Quebra tudo, né? O problema é que você pode fazer isso, você vai nessa linha, o problema é que você faz isso com qualquer coisa. Coisa que não te interessa, você fala, não, isso aqui não é de Deus, não. Coisa que você vai bem, não, isso aqui é de Deus. E quem que é o justo juiz disso, né? O relativismo moral, ou seja, a verdade de cada um aqui. Aí a gente se perde, meus irmãos. Não tem como ir pelo liberalismo. Eu tenho certeza que todos nós, isso posso afirmar, meus irmãos. O meu professor de teologia, um deles, né? Ele fala assim, ele chuta, né? Que faz uma estimativa. Pelo menos 90% dos cursos de teologia são ligados ao liberalismo teológico. E das igrejas, não, é por aí. De algum ponto, o liberalismo entrou em algum ponto da igreja. Não estou falando que a igreja inteira tem teologia liberal, mas algum ponto da nossa existência a gente teve contato com ela. Eu, depois que eu fiz essas aulas, eu pude ver o tanto que eu tive contato com o liberalismo teológico, o tanto que eu tive, o tanto que eu desprezei a palavra do Senhor, o tanto que eu tinha medo de ser chamado de fundamentalista. Meus irmãos, a palavra de Deus, pressuposto de fé, revelada, inspirada, inerrante, suficiente, meus irmãos. É isso que a gente está pregando aqui na Escola de Fundamentos da Fé. E é isso que está na nossa confissão de fé como Rollins também, né? Vamos lá? Então, quando a gente fala de inerrante, é isso, tá, meus irmãos? Quando a gente fala de inerrante, é isso aí. Ó, vou contar uma história para vocês de William Ramsay. Esse William Ramsay é muito legal, cara. Esse William Ramsay é um escocês, né, um pesquisador, arqueólogo, maior especialista de literatura e história romana da Inglaterra, né, e ex-ateu. Vou explicar a história dele. Esse cara é bem famoso, não sei se alguém já ouviu falar de William Ramsay. Esse cara era o bambambam da época, historiador da época, um cara super inteligente, cara, sabia tudo sobre literatura romana, sobre os povos antigos, sabe? O cara, assim, sabe mesmo. Top. E ateuzão. Ateuzão. O que que o William Ramsay fez, gente? Ele pegou, ele percebeu, né? Ele falou assim, ele pegou o livro de Atos e ele viu que tinha muito contexto, muito conflito com textos com textos clássicos de Roma. Ele falou, cara, o livro de Atos está totalmente equivocado. Olha esses textos que eu tenho aqui, esses livros que eu tenho de arqueologia, de história. Não bate nada a informação de Atos aqui. Essa Bíblia é uma farsa. Ele é ateu. Eu vou provar, mas agora eu vou acabar o cristianismo. Eu sou, né, especialista dessa área, sei tudo sobre essa área e vou provar que está errado. Certo? Então ele passou 2 anos estudando, meus irmãos, 2 anos estudando na Ásia Menor e fez pesquisa sobre o livro de Atos, querendo assim, não foi lá pesquisar para ver qual que estava certo. Não foi, não. Ele foi, tem nos textos dele escrito que ele foi lá para provar que Atos estava errado, que Lucas estava errado, que Lucas não era historiador coisa nenhuma, né? Lucas, escritor de Atos, né? A gente teve a aula de Lucas agora na escola dominical, e que Lucas está equivocado. Ele conhece muito mais histórias clássicas de arqueologia. Então ele foi para a Ásia Menor. Olha a conclusão que ele chegou. Posso alegar ter entrado nessa investigação sem nenhum prejuízo em favor da conclusão que agora tentarei justificar o leitor. Não fazia parte da minha linha de vida investigar minuciosamente o assunto, mas, mais recentemente, encontrei-me frequentemente em contato com o livro de Atos como uma autoridade para as antiguidades topográficas e a sociedade de Ásia Menor. Aos poucos fui percebendo que em vários detalhes a narrativa mostrava uma verdade maravilhosa. Ele chegou à conclusão, mas eu simplesmente falei assim, cara, Lucas acabou de quebrar todos os textos da história clássica romana que eu tenho aqui. Quem está certo, na verdade, é Lucas. É Atos dos Apóstolos, não sou eu, não são os textos dos historiadores antigos. A arqueologia estava tudo errado, cara. Qual que é o fruto disso aqui? O homem se converteu, rapaz. Virou um pregador do evangelho, esse cara aqui. Foi um dos maiores pregadores. Responsável por alguns avivamentos na Inglaterra, cara. É muito legal, cara. É muito legal. Olha aqui, ele fala assim, ó, o que ele falou assim? Você pode pressionar as palavras de Lucas em um grau além de qualquer outro historiador. E elas são aprovadas pelo escrutínio mais aguçado, pelo tratamento mais duro. Ou seja, ele falou assim: você pode pegar o Lucas e pegar vários historiadores, vários arqueólogos e passar assim, e bater em Lucas. Da pergunta, ele vai passar por todos os testes. E o Lucas não errou. E você pega o livro de Lucas, meus irmãos, o Lucas ele fala o ano. No ano 6, tal. Naquela época o reinado era de Cláudio, o Cláudio não sei o que fez isso. Ele narra tudo a história. Narra tudo a história. E não errou em um ponto sequer. Meus irmãos, a Bíblia não tem erro. Quem está errado é a história antiga. Quem está errado é a história que você aprende, né? Recheada aí de outras culturas aí que você aprende na escola, na nossa vivência escolar. O que não é a palavra do Senhor. Até em história a gente dá um show de bola. A Bíblia é maravilhosa, né? Me perguntaram, Codes, mas você acredita na história de Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe? Eu falei, rapaz, eu acredito num cara que ficou 3 dias morto e ressuscitou e me mudou. Acreditar em cara dentro de barriga de peixe é fichinha para mim. Eu acredito num cara que foi crucificado, ficou 3 dias morto, o cara ressuscitou, e com essa ressurreição ele me salvou, e hoje eu sou uma pessoa nova. E eu sei que eu sou. Rapaz, eu acreditar em Jonas, fichinha.
Rapaz, não acredito de olho fechado. A Bíblia não contém erro, ela é verdadeira em tudo que afirma, meus queridos. Não tem como. Isso é inerrância bíblica, tá? Ela não quer ser um compêndio de história e geografia, mas assunto de salvação, ela sabe tudo. Amém? Próximo, último ponto, suficiência. Ai, meu Deus, tá acabando o tempo, 8h30. Tá boa a aula, né, mas vamos continuar. Vamos tranquilo, não vou correr muito, que suficiência é importante, tá? Vamos lá, suficiência. Último ponto da aula, hein? Suficiência. Olha o conceito que eu coloquei aqui, meus irmãos. Olha o conceito. Acabou. Só a escritura. Aí acabou o conceito. Irmãos, esse é o conceito de suficiência. Só a escritura basta. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada além da Bíblia. A Bíblia não precisa, né, de uma capinha, de um textinho grudado nela atrás para interpretar ela. Ela não precisa de ser atualizada. Ela não precisa nada. Ela não precisa de alguém que. Nada. É só a Bíblia. É só a Bíblia. Suficiente. Vamos ver isso aqui. Vamos a fundo. Só a Escritura. Quando a gente fala de só a Escritura, não tem como a gente falar da Reforma Protestante, né? Não tem como. Então vamos só relembrar alguns fatos da Reforma Protestante. Eu sei que tem gente que não gosta de aula de história, né? Mas eu vou chegar na parte final já da reforma. O que foi a reforma? A reforma foi um movimento contra a igreja medieval ali, né? Totalmente equivocada, cobrando indulgências, né? Cobrando salvação. Lembra daquela frase, né? Toda vez que uma moeda tilinta no fundo de um cofre, uma alma, né? É expurgada, sei lá, vai para o céu. Enfim, uns absurdos, né? Uns absurdos, né? E o que Lutero fez, né? Lutero era um cara, né? Um monge, né? Da linha agostiniana, ou seja, muito, assim, fervoroso, né? Assim, muito disciplinado, né? E Lutero começa a ver Romanos. Ali começa a mudar a vida de Romanos. Ele começa a ver Romanos e fala: espera aí, o que é o evangelho, hein? Em Romanos? É o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do gentil. Ou seja, a salvação é para aquele que nele crê. Ou seja, a salvação é pela graça, é pela fé. Acabou. Eu não preciso fazer nada. A salvação só pode vir pela fé. Tudo que a igreja está fazendo está errado. A fé salva. Não é mérito meu. Lutero tira das suas costas um peso que a salvação, ele não tinha participação, não era mérito dele, mas era graça do Senhor. Era algo que ele não merecia, mas que Deus dava graciosamente e que pela fé ele abraçava. Isso é maravilhoso, todos nós recebemos isso um dia, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque ele nos escolheu primeiro. Glória a Deus por isso. E o Lutero tem isso. E Lutero começa a sua reforma. E um dos livros que ele escreve, ele escreveu alguns livros. Cara, imagina escrever livro naquela época, né? Lá na Alemanha, o bicho pegando, né? E ele escreve Liberdade do Cristão. E ele fala sobre isso. A fé em Cristo é suficiente para a salvação. Como que você acha que a igreja ficou? Ficou doida, né, cara? Ficou doida com o homem, ficou cega. Aí a igreja falou, nossa. Aí depois ele escreve um negócio, um tratado contra a tirania papal. Aí a igreja ficou mais doida ainda. O cara vai falar do Papa, que cara maluco. E o cara começou a escrever sobre esses textos, cara. Porque fé salva, que é contra o Papa, tal. E aí, fora as 95 teses, né? Que ele coloca na porta de Wittenberg, não é isso? Reforma Protestante. Um dia, chega em 1521, Carlos V, né, imperador daquela época, convoca a Dieta de Worms. Dieta aqui, irmãos, não é aquilo que eu faço, né? Dieta era a reunião dos líderes, né, das autoridades, né? A Dieta de Worms. Worms é a cidade, né? Parece dieta de minhoca, né? Dieta de Worms. Aí você vai gravar. Worms, a cidade da Alemanha. E aí o Carlos V, imperador, convoca Lutero e bota Lutero assim, tem, claro que são uns 3, 4 dias isso aí, né? Mas estou resumindo a história. E na frente de Lutero coloca todos os livros de Lutero. E aí pergunta-se para Lutero, na frente de todo mundo: Lutero, você nega? Você é o autor desses livros? E se você confirma que você é autor, hoje você vai revogar esses livros? Ou seja, você vai negar todas essas coisas que você escreveu? Deixa eu deixar silencioso, irmãos, está me atrapalhando aqui um pouquinho. Desculpa, que nem o professor deixou silencioso o celular, né? Você nega todas essas escrituras? Você nega tudo isso que você escreveu? Esses livros aí? Aí Lutero pensou, escreveu, né, que só a fé salva, escreveu contra o Papa, né? Olha a resposta de Lutero. Lutero falou assim, ó: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a minha consciência. Deus me ajude, amém. Saiu fora. Pô, Lutero era muito homem de Deus, né, cara? Lutero é maravilhoso, cara. Glória a Deus pela vida de Lutero, nosso irmão Lutero aí, né? Nosso irmão mais velho aí. Nós somos frutos da Reforma Protestante.
né? Nós somos fruto de um cara que olhou a palavra e falou assim: é somente a Bíblia. É somente a Bíblia. Não é a Bíblia interpretada por um conjunto de clero. Não é a Bíblia na mão dos poderosos como massa de manobra. Não é a Bíblia interpretada por seu bel prazer, por enriquecimento ilícito. Não é nada disso. É somente a fé. Somente a fé salva. Só Jesus Cristo é a figura central de tudo isso aqui. E ele fala assim, ele vai muito forte aqui, né? Hã? Eu não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, e ele vai além, né? Ele podia ter parado aí, mas ele fala assim, por quê? Ele dá um motivo. É porque vocês se contradizem toda hora. Esse é o problema de não ser só a Escritura. Porque se depender da gente, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente, né, acha que está revelando de novo, se depender de outra coisa que o homem fez. Quantos hoje surgem seitas, outras religiões, que o cara tem encontro com alguma coisa? Por isso que a gente precisa da Escritura. Ela é base, fundamenta a nossa fé. A gente viu que foi a própria revelação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Irmão, está muito claro. A gente tem que ser apaixonado pelas Escrituras. Eu digo por mim. Eu digo por mim. Eu preciso ser mais apaixonado. Eu falo para a Bruna. Outro dia veio um pastor aqui, pastor Jason, na nossa igreja, no retiro de líderes, ele falou que tinha lido a Bíblia agora não sei quantas vezes, irmãos. Era assim, absurdo. 180 vezes para mais. Se não foi 380, eu não lembro. Ah, eu já li a Bíblia 180 vezes. Falando uma humildade, sabe? E verdade, porque você sabe que o cara leu. E eu fiquei tão envergonhado. Mas assim, eu fiquei. Ele falou assim: cada vez que eu leio, eu entendo. Aí eu começo a acho que estou entendendo alguma coisa. Numa humildade, o cara já bem, né? Senhorzinho, né? Numa humildade. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida, né, bicho? Então, eu tô compartilhando com os irmãos, abrindo meu coração. Eu preciso ser mais apaixonado pelas Escrituras, porque ela revela o Senhor. Né? Vamos ser apaixonados. O fundamento da fé é para isso, para a gente se apaixonar pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. Não fazer uma biblioidolatria, no sentido assim, tem gente que hoje acha que a Bíblia é um elemento místico, né? Que acha que a Bíblia bota na mesa da sala aberta, no Salmo 92, geralmente, né? Que é o salmo que o inimigo tentou Jesus no deserto, ou seja, não dá muito certo, né? Enfim, deixa no Salmo 92 ali aberta e acha que a casa está sendo abençoada. Tem gente que fala assim, oh, não foi assaltado porque eu tava com a Bíblia debaixo do braço. Cara, isso aí é um amuleto. Não estão falando de Bíblia idolatria dessa forma. Entendeu? Não trata a Bíblia dessa. A Bíblia tem que ser lida, estudada, interpretada, cravejada no nosso coração, levada a sério. Você não está levando a Bíblia a sério se a Bíblia for um amuleto de sorte para você. Essas coisas vêm muito da época do relativismo, aí, do sentimento, de achar as coisas, de misturar um pouco as coisas. Amém? Mas tem que falar umas verdades. Né? Não sei se eu vou ser disciplinado por estar falando umas coisas, né? Mas Lutero falou coisa bem pior. Mas enfim, vamos lá. Lá, esse aqui é a Reforma Protestante. Sola Escritura, ele vem primeiro porque ele fundamenta os outros solas, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória ao Senhor. Esse é o nosso slogan máximo como cristãos. Não é da Reforma Protestante, não é dos nossos protestantes. Não, não. Da palavra do Senhor. Nada que tenha uma coisa solo hombre, solamente o hombre, solamente mi vontade. Não, eu estou falando espanhol, não tem nada a ver com espanhol, né? Isso que é latino. Mas se tem uma coisa que não tem nada disso, meus irmãos. Não tem nada disso aqui. Não tem nada que liga o antropocentrismo, o relativismo moral, o liberalismo teológico colocou o homem no centro das coisas, achando que as coisas rodam por nós, que as coisas são sobre nós, que a gente é o personagem principal da nossa história. Tudo mentira, era tudo sobre Cristo, era tudo sobre somente glória ao Senhor. Eu não sou nada, o Senhor é tudo, o Senhor vai na frente, a glória não é minha. Eu louvo ao Senhor, a minha vida é do Senhor, enfim. O Senhor faz como bem aprover ao Senhor. É isso que nós cremos. Amém? Lindo, maravilhoso, né? Suficiência bíblica. Olha lá, vamos fazer uma comparação com a Igreja Católica. Olha uma reação da Igreja Católica. Isso aqui é recente, 1967, Concílio Vaticano. Olha o que eles escreveram. Isso aqui é uma Constituição dogmática, 10 verbum, tá? Sobre a revelação divina. Olha o que a Igreja, né, Católica ele falou sobre a revelação divina. Isso aqui não sou eu que estou inventando, criticando nem nada. Isso aqui está lá no compêndio deles, entendeu? Está na dogma da Igreja Católica. Eu estou fazendo respeitosamente, só estou trazendo a diferença, né, de fundamentos da fé. Isso é bom para os irmãos saberem quando for dar aula. O que eles escreveram? Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, olha lá, sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da igreja, ou seja, a tradição, a Bíblia, e o Papa, né, o magistério da igreja, o ensino da igreja, estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, o que juntos, cada um qual, do seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, para a Igreja Católica fica muito. Isso em 1967. Né? Estou falando para a Igreja Católica, não é só a Escritura. Você vai dizer, por que eles acreditam em Maria? Se a Bíblia não fala? O que é a resposta deles? Ah, mas a Bíblia não precisa falar. A Bíblia não precisa falar de Maria. A sagrada tradição é a mesma coisa. Entende? O magistério da igreja é a mesma coisa. Essa é a grande diferença.
Entende? Eles falam que é a mesma coisa. Qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema disso aqui? É isso. O problema é que eu vou dar um exemplo por eles mesmo, tá? Pode pesquisar depois. Não pesquisa não, porque eu não tenho certeza, mas acho que foi Pio X, o Papa Pio X. Pio X, né? Depois, se eu tiver. Eu vou. Deixa eu anotar aqui, que depois eu vou me corrigir se não for ele. Ele fala o seguinte: chega num dos. Quando ele vai. Não sei se foi na posse dele, ele fala assim: a tradição sou eu. Ele fala isso aí. A tradição sou eu. Esse é o grande problema. Aí você fala assim, pô, essa é a igreja católica. Mas muitas vezes a gente faz isso na nossa tradição protestante. Eu tenho uma revelação máxima acima de qualquer outra coisa. Se a gente não tem um solo escritura cravejado, o que gere a nossa vida é a palavra sagrada do Senhor como nossa única regra de fé e prática, a gente se perde. A gente se perde. Meus irmãos, vamos mergulhar nas escrituras. Urgente. Nós somos líderes. Líderes. Saber de ponta a ponta isso aqui. Ponta a ponta a escritura. Ponta a ponta. A começar por mim. A começar por mim. Deus tenha misericórdia na minha vida e de todos nós. Amém. Então, para você ver para a Igreja Católica, não é só a Escritura, a tradição da Igreja, a Sagrada Escritura, a Bíblia e uma série de igrejas são entrelaçados, sendo que um outro não vai sobreviver. O grande problema disso é que entra um relativismo moral, num termo de relativismo moral. A minha verdade é minha verdade, a tradição sou eu e eu cito o que eu quero. Não é verdade? Graças a Deus, fomos alcançados pela reforma de Lutero. Glória a Deus. Isso eu não tenho medo de falar, não. Vamos fechar a aula. Deixa eu ver se é o último. Tem mais só 2 slides. Suficiência conceito. Vamos vir por aqui para fechar a aula. Esse aqui, é o texto que fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Mas aqui, tá o versículo maior, né? O contexto de 2 Timóteo 3, 16, 17. E vamos ver o que a gente consegue pegar, né, exposição desse texto bíblico, que vai falar da suficiência, tá? E a gente fecha a aula. A gente tá falando de suficiência para fechar. Depois nós vamos fechar a aula. Olha aqui, O que Paulo fala para Timóteo? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Eu até grifei. Sagradas letras, presta atenção nesse detalhe. Que podem te tornar sábio, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que versículo maravilhoso de suficiência, né? Vamos fazer alguns apontamentos necessários aqui. Veja aqui, sagradas letras. Olha, Paulo não escreve qualquer palavra à toa, né? A gente sabe disso, né? Paulo era né, quando vai fazer suas cartas, escrever, o cara era muito inspirado mesmo por Deus, né? Sagradas letras, as letras são sagradas. A instrumentalidade, se quiser anotar isso, instrumentalidade das palavras. O que eu quero dizer com instrumentalidade das palavras, né? A instrumentalidade da palavra ela é importante. A palavra por si só ela é importante. Cada palavra bíblico da Bíblia ela é importante. Veja, quando Jesus foi tentado, o que ele se recorreu? A instrumentalidade da palavra. Não prestará cultos a outros deuses. Não só de pão viverá o homem. Instrumentalidade da palavra. Sagradas letras. O que o liberalismo teológico fez? As palavras, a Bíblia contém a palavra de Deus. O que a neo-ortodoxia fez? Não, tem erro. Mesmo assim que tenha erro as escrituras, elas se tornam a palavra de Deus. Ou seja, tudo errado, gente. Para a gente, a palavra é a palavra de Deus. É a escritura e ponto final. Vamos lembrar de algumas coisas? Olha aqui, Num tempo de relativismo moral, eu já vi isso acontecer, tá, meus irmãos? E eu não, quando aconteceu, eu não achei estranho. Mas hoje eu vou compartilhar com os irmãos depois dessa aula. E os irmãos até podem discutir sobre isso. Eu não estou querendo cravejar nada e não querer causar nada. Mas veja, uma vez eu participei de uma roda de ministração, faz algum tempo já. E dizia, e muito comum, não foi uma vez que eu participei, não, né? Até era interdenominacional, tinha mais denominações nessa ocasião. E falava assim: vamos ler tal versículo, de tal a tanto. E cada um vai falar o que aquele versículo significa para você. Não, até aí tudo bem, tranquilo, a gente faz esse exercício. O grande problema é que um falava: esse versículo significa para mim isso. E o outro falava uma coisa totalmente oposta, que não tem nada a ver. Ou seja, um efeito até diverso. Ou seja, num contexto de a palavra se torna a palavra de Deus. Num relativismo moral que, olha, para mim eu não preciso, Deus está falando que eu não preciso mudar aqui. Mas, né, Deus me aceita do jeito que eu sou. Tipo isso. E cada um começa a ter uma verdade e uma interpretação acerca da Escritura.
E esse negócio de tornar a palavra de Deus a escritura, se a gente entender o contexto, para quem que foi escrito, onde que foi escrito, o que que Deus quis, quais são os princípios enraizados divinos que falam no meu coração. Tem uma frase que eu gosto muito de um teólogo, hoje eu estou esquecendo o nome, irmãos, quando eu estou esquecendo eu não estou bem. De um teólogo que ele dizia assim para mim não, ele dizia isso: lê a Bíblia todos os dias e não pare de ler até você não ver Cristo escrito nelas. Olha que frase. Lê a palavra todos os dias, mas não pare de ler enquanto você não vê Cristo escrito nelas. Ou seja, enquanto lê a palavra, enquanto aquilo não te levar para a presença do Senhor e fazer seu rosto prostrar-se ao chão e você entender que a glória é do Senhor, que Ele te redimiu, que você não tem mérito nisso, que tudo é dele por Ele, que a obra é dele, que o poder é dele, a soberania é dele e Ele é dele. Ou seja, não é só para não é sobre um hedonismo espiritual. Eu escutei essa expressão de um pastor que veio pregar aqui no fim de semana. A gente tem um hedonismo espiritual, sabe? Buscar prazer por prazer espiritual. Não é sobre isso. Avivamento, de fato, e foi pregado na nossa igreja esse fim de semana, avivamento, e eu sempre, né, nos estudos que eu pude compartilhar sobre avivamento, eu dizia, né, avivamento, meus irmãos, o primeiro sinal de avivamento é rosto prostrado em chão. As pessoas caem, mas não caem para trás, não, caem em frente, prostrado, maior dor dos pecados arrependidos, do coração contrito, do coração amargurado, que eu preciso fazer a obra do Senhor, mas eu não tenho feito. Avivamento é a expansão do evangelho, expansão do reino, é falar de Jesus, é não conseguir ficar parado e não conseguir parar de falar de Jesus. A escritura tem que ser levada a sério, porque um dos sinais de avivamento é a escritura do Senhor sendo cravejada no nosso coração e trazendo sentido à luz do contexto, pretexto, seriedade, sobriedade. E com certeza, quando aponta para Cristo, ela te lê ao mesmo tempo. E você vê que falta muito para você ser santo. Eu tô falando isso por mim. Falta muito para me considerar santo, para me considerar alguém ungidão, nada. Falta muito. Quando eu olho as escrituras, eu vejo que eu sou um pecador. E a única coisa que eu consigo fazer é Deus ter misericórdia da minha vida. Porque eu sou um homem de né? Paulo falava isso, né? Ô maldito homem que sou, miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Profeta Isaías, afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros. A palavra do Senhor faz isso conosco. É duro, meus irmãos, é. Mas esse é o evangelho de Jesus Cristo. É que no meio disso, a gente se regozija no Senhor. É só o Espírito Santo. Não tem relativismo moral que vença isso. Glória a Deus. Eu fico meio, né, empolgado quando falo desse assunto, porque as palavras realmente nos mudam muito, né? Vamos lá, sagradas letras, a instrumentalidade importa. Vamos estudar a palavra, estudar contexto, nos aplicar nos estudos, ir para a escola dominical, né? Vamos fazer isso, meus irmãos. Continuando e fechando. Olha lá, ela pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, qual que é o objetivo disso tudo? Salvação, meus irmãos. A palavra, ela é suficiente para a sua salvação, para tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem te salva é a pregação da palavra, meus irmãos. Quem te salva é a palavra. Tanto é que você pega Gênesis, olha que curiosidade de Gênesis. Tem 50 capítulos em Gênesis, certo? Gênesis é um dos livros mais lidos do mundo. Porque o pessoal começa com esse dono e fala, vou ler Gênesis, né? Aí para. Vou ler Gênesis, para, né? É o livro mais lido do mundo. Mentira, na verdade é João, né? Mas Gênesis o pessoal lê bastante. Gênesis tem 50 capítulos. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis, ele fala da criação, ele fala da formação de um povo, ele fala de centenas de gerações, né? Então, vai criação, Noé, Torre de Babel, né? Tudo isso. 11 capítulos. Os 39 outros capítulos, ele fala de uma família só, e de 4 gerações. Abrão, Jacó, Abrão, Isaac, Jacó e José. Quando ele fala de uma família, 39 capítulos fala de uma geração, ou de uma família. Porque ele vai falar de salvação, agora formação de um povo. É assunto da aula que vem isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia está preocupada em falar sobre salvação, sobre apresentar Jesus Cristo. Né? Então ela é completa, Sagradas Escrituras. E por finalizar, ela é suficiente para ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. Né? Ela é útil para tudo isso. E ela é suficiente para quê? Para te tornar um homem perfeito, apto para toda boa obra. Pô, se a palavra ela é apta para me deixar, em outras versões está escrito perfeito, né? Se ela é apta para me tornar perfeito, eu preciso de mais o quê? Ela é suficiente. Ela é suficiente. Eu não preciso de mais nada, fora a palavra. Muitas vezes, meus irmãos, o grande problema é que a gente quer pautar a nossa espiritualidade. Eu falo, teologia sem espiritualidade não é teologia, e espiritualidade sem teologia também não é espiritualidade, né? A gente precisa das duas coisas. Muitas vezes a nossa experiência cristã ela é muito pautada numa experiência só. A gente só quer experiência, experiência, experiência. Experiência é muito boa. Eu tive vários. Deus nos concede isso pela graça dele. Nós vamos ver o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos nos alegrando com isso. Mas a coisa mais sobrenatural da vida é ser transformado pelas Sagradas Escrituras. O mais sobrenatural que existe é ser transformado pelas Sagradas Escrituras.
E essa é a minha oração de todos os dias. Senhor, que eu entenda, como conclusão, a palavra de Deus é sua revelação. Homens santos foram inspirados para que tudo fosse devidamente registrado sem erros, e ela é suficiente para ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, para que sejamos perfeitos e preparados para servir a Cristo. Está aqui, meus irmãos, os 4 conceitos reunidos nesse conceito final. Os 4 conceitos reunidos numa conclusão final. A palavra de Deus é sua revelação. Homens santos foram inspirados, podia ter grifado essas palavras, né? A palavra de Deus é sua revelação. Homens santos foram inspirados para que tudo fosse devidamente registrado, sem erros, inerrância, né? E ela é suficiente para ensinar, repreender, corrigir, educar e que a gente seja perfeito e completo para toda boa obra. Irmãos, nosso pressuposto de fé é que a Bíblia ela é revelação do Senhor, inspirada, suficiente e inerrante. Fecha a aula 10 minutos antes de terminar, para um tempo de compartilhando para quem quiser ficar. Eu encorajo os irmãos a ficarem nos grupos pequenos, não sei quem que vai dividir, para a gente poder compartilhar sobre essas questões que nós aprendemos. Né? Qual dos pontos, talvez, né, você queria aprender mais e você precisa se atentar um pouco mais, né? E como que isso vai impactar a sua modo de ver em relação à Bíblia, e quais são os seus desafios como líder, e como que você vai se portar e se direcionar diante da Bíblia. Vamos nos encorajar mutuamente nesse tempo de compartilhamento, e na próxima aula nós vamos fechar, né, com os dois últimos conceitos não, últimos tópicos, né, que vai ser o tema central das escrituras e formação do cânon bíblico, né, como que se formou, por que são os 39 livros e por que são os 27 livros do NT, amém? Bons, no mais, é um prazer estar com vocês, maravilhoso, eu me sinto muito inspirado, né, de crescer junto com os irmãos e que a gente permaneça juntos nessa caminhada aí, tá bom?